Bom dia, vamos à leitura das senhas diárias para hoje. Eu aqui, banhozinho tomado, cheirosinho. Eu estou dizendo isso porque isso já faz parte do conteúdo da reflexão destas senhas. Eu posso tomar banho num dia relativamente frio aqui em Porto Alegre, porque eu tenho um chuveiro elétrico, uma casa quentinha. Tem gente no Brasil que não tem uma casa quentinha. Tem uma casa assim muito precária. E tem gente que até não tem banheiro em casa ainda no Brasil. Não tem água encanada. Então, isso faz parte do conteúdo das reflexões de hoje. Como eu também já disse, domingo as senhas diárias são bastante longas, então eu só leio e reflito sobre o versículo do dia, que também é o versículo do domingo, do tema da semana, e sobre o texto da pregação. Então, antes ainda de ler um pouquinho sobre a história da teologia. Na teologia católica, na Igreja Católica, principalmente antes já das colonizações, das navegações, mas também nas colonizações, tinha uma tal de teologia do sofrimento. Nas igrejas protestantes não tem muito nome, mas também foi usada. E a teologia do sofrimento não é a teologia da cruz, tá? São duas coisas diferentes. A teologia da cruz é quase o contrário da do sofrimento. Porque o sofrimento da cruz é o sofrimento do enfrentamento. A teologia do sofrimento é a teologia da conformação, de aceitar o sofrimento. Dizendo assim, o teu sofrimento, pobre, explorado, aguente agora, porque vai ser compensado no céu. Tá. E daí ele fica aguentando o sofrimento que lhe é causado pelo sistema injusto. Seja o sistema econômico do feudalismo, da escravidão. Aguenta, no futuro vai ser compensado. E aí o pobre continua explorando ele. Tá? Teologia do sofrimento. O texto da pregação não é para ser isso. Aliás, o primeiro versículo já diz: vocês vão se ajoelhar para o Deus que enfrenta o pecado, o egoísmo, a exploração, a opressão, a escravidão. Não para que aceite. Vocês vão adorar esse Deus que enfrenta e não conforma, para que o pecado continue. Não, ele enfrenta o pecado. Isso é teologia da cruz. Teologia do sofrimento é: conformem-se, aceitem. Então, lema senhas diárias para o dia 25 de setembro de 2022, 16º domingo após Pentecostes. Versículo do dia do culto, lema da semana, vem de Filipenses 2, 10 e 11. Ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse, que Jesus, esse que enfrenta o pecado, que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, que liberta os escravos. Certo? Deus Pai Javé. E o versículo da pregação é de Lucas 16, 19 a 31. E sobre esse versículo eu vou contar uma pequena experiência, muito mais que uma experiência, uma vivência pessoal com este versículo, com esse texto, Lucas 16, 19 a 31, o rico e Lázaro. Vamos lá ao texto, Lucas 16, 19 a 31. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas,
de feridas, né? Que jazia à porta daquele rico. E este Lázaro desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber as suas feridas. Aconteceu morrer o mendigo Lázaro e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Isso é uma história, tá? Não é história. É uma história. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, lembre-se, é uma história, tipo uma parábola, tá? No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro ao seu lado. Imagine, o pai Abraão, o patriarca dos judeus. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e refresque a minha língua, porque estou atormentado nesta chama. O Lázaro estava cheio de chagas, porque não tinha como tomar banho. Agora está invertida a coisa. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente todos os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, e tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós. Antes o abismo era o contrário, né? Os Lázaros cheios de feridas dormindo na porta, querendo comer até as migalhas, os cachorros lambendo as feridas do Lázaro, e o rico se regalava todo o dia. E além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem. Agora até é tarde. Nem os de lá passar para cá. Esse abismo sempre esteve aí. Antes tu não fez nada para passar para o lado do Lázaro e ver como é que ele estava. Quem sabe convidar até para tomar um banho na tua água quente. Então replicou o rico: Pai, eu te imploro que mandes então a minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho a fim de não virem também para este lugar de tormento. Para que eles mudem as suas vidas de egoístas. Respondeu Abraão: Eles têm lá Moisés e os profetas. Moisés que libertou os escravos do Egito, que anunciou que Deus queria libertar os escravos, e os profetas que sempre pregam a justiça e anunciam o pecado do desamor, egoísmo e das estruturas sociais que provocam essa pobreza e esse sofrimento. Eles que ouçam Moisés e os profetas. Mas o rico insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, eles se arrependerão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem Moisés, os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. E aí Jesus também está falando de si mesmo, que ele é como Moisés e como os profetas, que querem estruturas justas, que desfaçam esse abismo social entre os ricos que se regalam cada dia e os pobres que não têm uma água quente e que comem até as migalhas que caem das mesas dos que têm demais, enquanto os pobres só sofrimento. Antigamente tinha uma tal de teologia de sofrimento, que é o contrário da teologia da cruz.
A teologia do sofrimento era uma sacanagem, pura sacanagem. Pura. E o que ela avisava? Que os pobres, os explorados, se conformassem com a realidade e esperassem a compensação do seu sofrimento, da sua exploração em vida, ia ser compensado lá no céu. Isso é sacanagem. Porque usam a religião para continuar explorando e justificando a miséria e o sofrimento. Esses não são da turma que dobra o seu joelho a Cristo, embora eles digam, eles vão na missa ou no culto e dizem que sim, ai Senhor Jesus Cristo. E aí usam a religião para continuar explorando. Eu vou continuar contar a minha experiência. Numa sala de UTI estava a família de uma mulher que estava morrendo aos 44 anos, Dona Maria, Maria Goretti, estava morrendo lá no quarto de UTI. Do lado de fora estavam algumas pessoas. Maria Goretti, que estava morrendo, era uma negra muito pobre, mas batalhadora. Batalhou com tudo que podia para criar 4 filhos. Do lado de fora, Dona Dora, a mãe dela. A Maria, essa, era filha da Dona Dora, então, que estava do lado de fora. Uma negra, como Maria, já viúva, muito pobre e analfabeta. E a Dona Dora, mãe da Maria, pediu para que esse texto, O Rico e Lázaro, fosse lido naquela tarde, um dia antes da morte da Maria. Como uma espécie de alívio para o seu sofrimento e uma esperança de que essa realidade mudasse, da pobreza, do sofrimento, da fome, da miséria. A Maria, que estava morrendo, era minha segunda esposa. E a Dona Dora, então, minha sogra. E a Dona Dora pediu que esse texto fosse lido para ela, para a Dona Dora, e para a filha de Maria, e mais um filho da Maria, ali naquela sala da UTI, sabendo que a Maria estava morrendo. Ela pediu, Dona Dora, analfabeta, pediu que esse texto fosse lido para a família. O Rico e Lázaro, na esperança do reino de Deus. E quem leu o texto, então, que ela pediu, fui eu. A justiça de Deus, a justiça do reino de Deus, inverte a economia, a política, e desnaturaliza o sofrimento da pobreza. E não podemos naturalizar e nos conformar com a injustiça. Um bom dia.